certo? Tem. Na verdade, Cá, quando eu fundei aquele Instagram, eu tinha uma outra expectativa para ele, né? Quando eu abri esse Instagram em 2021, se eu não me engano, foi em 2021, eu tinha uma oficina de jogos pedagógicos, então eu fazia material criativo e acabava vendendo para outros profissionais da área, né? Tiveram famílias também que compraram e tal. Foi até que um negócio vantajoso, mas muitíssimo trabalhoso, porque eu fazia toda a parte artesanal. E como eu não consegui um lucro eficiente, na verdade, para trabalhar só com isso, em contrapartida ali eu tinha o meu emprego fixo. E eu perdi o feeling de produzir, porque é diferente do que eu faço agora, tudo que eu ia postar eu tinha que produzir primeiro. Então, Você tem que ter um estoque, né? exato. Tudo para eu postar eu tinha que produzir, e aí a produção demandava um tempo que já não tinha mais, e aí eu acabei parando de postar. Quando foi o início desse ano, eu decidi voltar a postar no Instagram, eu transformei esse perfil que era da loja em um perfil pessoal, profissional, mas mais voltado para a minha profissão, que é professora. E aí, eu mudei o nome, que antes ele carregava o nome da loja, agora não tem mais, eu mudei para o nome meu mesmo, né? Eu ficou como professora Tainá Azevedo. E eu comecei a fazer publicação da minha rotina escolar, do meu trabalho, das atividades que eu produzia com os alunos na escola. E foi muito legal também, porque o colégio que eu trabalho não dá muita visibilidade para o nosso trabalho. Eles postam mais conteúdos superficiais. E aí muitas mães acabaram começando a me seguir, dizendo assim: nossa, a gente nem sabia que tudo isso era produzido, que legal que vocês fazem muita coisa. E elas começaram a convidar outras mães. Então, por exemplo, a mãe de uma aluna minha da escola indicou meu perfil para uma tia dela, uma prima, que tem um filho na mesma faixa etária. E aí, cara, eu fiz um vídeo, eu não sei se você viu, que foi um vídeo que viralizou, não sei como, mas assim, foi uma atividade que eu fiz na escola, eu gravei o passo a passo bem, eu acho que é um ele estava fixado. Será que é esse? Deixa eu Não ver é aqui. esse aqui, ó. Estado tem esse. Sim. E aí, eu gravei, ó, tá vendo? Era a minha mesa da sala da escola, o celular estava apoiado num pote de canetinha. Foi um vídeo zero produção e ele viralizou, não só aqui no TikTok também, eu postei lá. E aí, assim, a minha conta saiu de 200 seguidores para o número que eu tenho agora. Cresceu uma quantidade bem Bem interessante, assim. surpreendente mesmo, né? E aí eu vi que as pessoas gostam de vídeo, tanto que tem um outro que é de tutorial também, que eu fiz ensinando brincadeiras e tal, ó, aqui, brincadeiras interativas. E aí, muita gente também compartilhou, comenta, esses vídeos assim são os que mais, eu já percebi que são os que mais se popularizam, na verdade. Mas eles também demandam tempo de produção, né? Eu preciso criar alguma coisa, produzir para poder postar. E quando Adorei. Bem legal, né? Sim, eu adoro coisa para entreter criança, sabe? Apesar de eu não ter filho, mas eu gostava muito de brincar igual com meu irmão, aí eu brinco muito com minha afilhada quando a gente tá junto, eu acho bem Então. legal. Aí eu percebi que foi esse tipo de coisa que acabou atraindo um público maior. E aí, quando essas pessoas começaram a chegar, eu comecei a divulgar o meu trabalho físico, na verdade, meu trabalho fixo, né? Ele, ele já vem de uma perspectiva difícil e eu queria fazer essa migração só para dar aula particular, mas para isso eu precisava crescer, né? Tenho pessoas que me procuram, mas eu ainda vejo que pelo Instagram, assim, por rede social, o público que eu alcanço é pouco. Eu vejo que tem muita professora que me segue interessada em se inspirar em alguma coisa, em alguma ideia, mas eu percebo que para conquistar um público que venha, né, tipo assim, cheguei porque você é professora particular, quero fechar uma aula com você.
ainda está bem difícil. O que eu mais me conecto com pessoas normalmente é por indicação, por aquela indicação bem superficial de WhatsApp, sabe? Eu fiz cartão de Sim. visita, divulguei nos grupos, distribuí panfletos também, tiveram algumas pessoas que chegaram por esses materiais, mas pelo Instagram, de fato, não. O que acontece? Os vídeos aqui, eles realmente são vídeos bem legais. O problema é que o foco desse vídeo, ele acaba indo para um público que não é o público que você está tentando atrair, que são pais de crianças que estão precisando do seu Tá trabalho. bom. Então, assim, é muito bom, porém, ele vai te atrapalhar porque ele vai trazer um público que não é tão legal. O que dá para a gente tentar fazer? Assim, tem a possibilidade de levar o conteúdo mais para professores e tal, educadores, babás, essas coisas, que aí realmente precisa dessa parte da educação, dessa interação, e aí você pode meio que ajudar nesse profissional, só que aí a gente está conduzindo a comunicação toda para um lado diferente, ou a gente pode pensar em elaborar algumas coisas mais criativas. Eu não sei como é a sua aula particular, para que você consiga mostrar que é Tá, diferente. entendo. Não, eu acho que é isso mesmo, é esse caminho. Eu estou fazendo uma formação, mas ela é uma formação específica para aula particular, tá vendo? E aí ela até dá umas dicas de marketing digital, de posicionamento, mas é uma coisa muito superficial. Eu não me encontro nas publicações, então eu vejo que outras meninas que estão no curso comigo seguem ali as orientações, né? Fazem um perfil informativo para passar essa ideia de para transmitir mesmo essa ideia de profissionalismo e tal. Mas eu não me encontro nesse tipo de publicação, sabe essas coisas meio prontas que você pega no campo? Sei, não, eu Eu também não gosto, a gosto. minha personalidade eu acho que é diferente. Sim. E talvez, por exemplo, que você pode, qual caminho você pode fazer pensando nessa questão de publicações que vai ser mais a sua cara? Começa a pensar um pouco mais em possíveis objeções desses pais. Você disse que pode dar aula online. Você acha que uma criança de 11 anos, de 10 anos, ela vai conseguir concentrar numa aula particular online? Sim, a aula online funciona, individualmente funciona. Não funciona a aula em Tá. grupo. Mas normalmente família que me procura para aula online são famílias que não têm como mesmo fazer aula presencial. Uhum. Normalmente, quando as pessoas me procuram para aula particular, a criança, ou a família, são três expectativas. Ou a criança tem ali alguma dificuldade específica de aprendizado. Tem um TDAH, tem uma comorbidade associada, é autista ou tem um TDAH e não está conseguindo acompanhar o conteúdo, ou quando é período de prova, e aí é uma péssima procura, eu detesto, porque a criança já está Porque, com uma série de comprometimentos, e eles querem que em 2 aulas eu faça ela passar de ano, e não funciona assim. E também a questão de famílias que querem mais. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que eu atendo agora, na modalidade remota, inclusive online. Ele estuda no colégio público, e a família não tem como pagar uma escola particular. Então, ela paga as minhas aulas para dar uma complementação dos conteúdos, o que é bem interessante também. sim. Ela quer que a criança se destaque de alguma forma na escola, na vida Na verdade, é o profissional. interesse da criança, né? É um menino que gosta muito de ler, que é bem curioso, gosta de pesquisar. E aí ela falou, não posso oferecer mais, eu não tenho como pagar um colégio particular. E às vezes, a escola não supre tudo que precisa, Não, né? não supre. Não, Até a própria particular, na verdade. não Eu acho que até supre, a é tudo particular meio não é. generalizado, não tem um olhar Exatamente, individual. tem crianças. Exatamente. Então, os seus conteúdos, eles precisam ir, primeiro, para essa conscientização de que o pai, não adianta ele procurar o professor particular 2 semanas antes da prova. Tipo assim, mas vai ajudar? Vai contribuir. Mas o que você tenta fazer ali é que a criança aprenda efetivamente. Tipo, talvez você pode levar a comunicação para o lado assim, toda criança deveria ter um professor particular. Tá.
Pronto. Por quê? Eu super concordo com isso, porque assim, primeiro, a criança, mesmo numa escola particular, ela não vai ter uma atenção Não, individualizada, não vai. né? Eu digo isso por experiência Então, própria, não tem como, por mais que eu queira fazer um ensino. Eu tenho a vivência da sala de aula, eu tenho uma turma de 20 crianças num colégio particular, mas que eu queira que eu ensine, eu não consigo. Tem coisas que sim, acontecem que a gente não consegue perceber, né? E tem dificuldades sim, ali que não. E eu percebo, em contrapartida, que é muito mais fácil os pais procurarem uma professora particular, por exemplo, quando a criança tem dificuldade, do que procurar um especialista de fato que precisa, sabe? Então, por exemplo, a gente indica porque a gente desconfia que a criança tem alguma comorbidade associada ali ao aprendizado. A mãe não vai procurar um neuropediatra porque ela não quer que o filho dela tenha um diagnóstico. Ela vai procurar mais conteúdo para fazer essa criança aprender. E às vezes é sim. na aula Ela- particular que a gente consegue direcionar uma conversa, explicitar, olha, não está funcionando, entende? Sim, sim. É, eu atendo uma menina que a gente está criando um projeto para ela, que ela é psicopedagoga. Tá, E ela é focada em TEA e TDAH, dentro desses transtornos mesmo, sabe? E aí a gente está montando toda a comunicação dela, e assim, tem essa questão mesmo. Às vezes o pai não quer levar porque ele não quer o diagnóstico, ou ele prefere já ir, às vezes, até direto na psicopedagoga, porque ele entende que vai ser pelo menos como se fosse uma professora particular ali, exato. E né? não Ele é, não né? O entende atendimento exatamente. psicopedagógico ele é diferente. Sim, exatamente. Tá, então, eu estou anotando algumas coisinhas aqui. Então, vem mais pessoas por indicação. Quantos alunos você já teve? No máximo, atendendo ao mesmo tempo, você diz? É, tipo, peraí, quantos alunos ativos você tem hoje? Nesse momento, dois. Dois, tá. É do mesmo pai ou não? Não. São pais, Eu tenho uma tá. família que E até cancelou o contrato semana passada, né? Cancelou o contrato, não. Interrompeu por conta de questões financeiras, enfim. Eu opto tá, por esperar um pouco para fazer um contrato, porque, por exemplo, essa família eu tinha acabado de começar com ela, acho que estava indo para a quinta aula. Eles falaram, a gente volta em outubro e tal. Então, essa parte da, da manutenção, na verdade, de ter o aluno e continuar com ele é uma outra coisa que eu estou trabalhando. Mas nesse momento, eu acho que a captação está mais difícil. tá. E quantos alunos até hoje você já teve, desde que você começou, assim? Você Dando aula sabe? ao mesmo tempo ou no total? Quantas crianças eu já atendi? No total, Eu acredito que em torno de uns 15 alunos. 15 alunos, tá. Qual o valor mesmo? 180, não é? Isso. Aí eu faço pacote de aula, dependendo. Quer ver? Eu acho que eu não consigo te Tá. mandar, né? Por aqui. Aqui não, mas se você quiser pode mandar no WhatsApp, que eu acho que ele tá aberto aqui. Eu te mando, peraí. Achei. Eu enviei ontem para minha família. Pronto. Foi com a mensagem porque eu enviei ontem para uma família. Deixa eu ver. Ah, será que você enviou foi para minha assistente? Não. Peraí. Eu enviei naquele número que. Ah, peraí, acho que sim. Deixa eu mandar para você. É, te mandei aí no 62. Que Tá, você perfeito. entra. Vou abrir aqui de novo.
Tá carregando. Tá. Você é Sou pedagoga. formada em pedagogia. Aqui, né, na verdade. Tá. Nossa, gente, antigamente, meu sonho era ser professora. Sério? E desistiu. Na época ainda existia magistério. Você é da época do magistério? Não, né? Quando eu comecei a faculdade, Quantos anos você ele já tinha entrado. Porque tinha uma época que não era obrigatório você ter faculdade, né, ensino superior. tem? Quando eu entrei na Exato. faculdade, já era obrigatório. Sim. Exato, aí eles tiraram e ficou só a faculdade mesmo de pedagogia. É. Mas eu lembro que na minha época, antes, né, na verdade, porque quando eu fui fazer já tinham descontinuado o magistério. Eles faziam, a gente fazia científico de manhã e à noite o magistério, por exemplo. Que aí você ficava com duas formações, digamos assim. E era bem Investimentos, interessante, o independentes. magistério ensinava práticas de coisas possíveis de fazer, né? Não ficava só na teoria. Sim, sim. Tá. Aí, esse aqui é a aula online, beleza. E os pacotes. Aí. Eu comecei a querer profissionalizar mais essa parte, tá, do ano desse ano, na verdade, desse ano. Eu sempre vi aula particular mais como um complemento, sabe? Ah, trabalho no colégio meio período, vou pegar uns alunos para complementar a renda. Mas eu tenho percebido, assim, desde que eu cheguei na escola, né? Eu sempre falo, as coisas vão mudar, vai ser diferente, não vai. Ah, A difícil. gente fica dando Ó, essas chances, e nessa de dar chances, eu já estou 9 anos dando chance e não estou fazendo uma coisa que funcione para mim. sim, sim, exato. E eu acho que o bom é você ter esse respaldo, assim, de algo que você está criando, que é você que tem mais controle. E aí, se porventura você também não quiser ficar na sala de aula, que a gente sabe que não é fácil, aí você já tem o seu negócio funcionando também, Sim, tá? O que eu faria aqui? Eu melhoraria um pouco essa questão aqui dos pacotes. tá. Eu não, eu vou ler aqui depois direitinho, mas você já viu quando a gente vai contratar determinadas ferramentas por exemplo, deixa eu pegar aqui o Notion. Vamos pegar o Notion. Se eu venho aqui em Upgrade, ele me mostra, deixa eu ver o que está aparecendo para você. Ele mostra aqui, ó, os principais pontos da entrega daquele Tá bom. pacote. E aí, algumas coisas são parecidas, assim, por exemplo, quantidade de convidados, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 100 e por aí vai. E aí dá para eu comparar tudo que tem em cada um dos planos. Seria bom se a gente conseguisse ter essa comparação, porque aí, o que acontece? Pensando na cabeça da pessoa que está lá decidindo o que ela vai fazer, qual plano ela vai contratar, ela tem que ler, ela tem que Tá, comparar qual que funciona para ela e qual não funciona, entendeu? Então, se a gente conseguisse pegar um padrão de entregas de cada um desses acompanhamentos, então eu começaria, por exemplo, acompanhamento específico, intermediário e completo. Aí no primeiro, para quem ele é, tipo, qual é o principal objetivo dele, igual aqui você colocou, assuntos específicos, temas pontuais e tal. O intermediário para quem é e o completo para quem é. E depois você pontuar o que está dentro da entrega tá ou bom. não, tá? Tipo, quantas aulas? Aí a pessoa vai ver uma aula, duas aulas, três aulas. Que mais que tem aqui? Aí você pode colocar, né, os jogos e tal. Mas assim, para ela conseguir fazer essa comparação e no final o valor Tá de investimento, tá? ótimo. Beleza. Outra coisa que eu faria aqui é melhorar o nome. Talvez você colocar tipo assim,
um acompanhamento específico, beleza, o intermediário eu vou pensar. Mas, assim, o completo, você colocar, tipo, um acelerador, sabe? Uma coisa que, tipo assim, dá essa sensação de ser Um mais diferencial. informação. Isso, tá? Aí, outra coisa, deixa eu ver aqui como que tá os valores. Qual pacote que você gostaria que as pessoas fechassem mais, assim? O 2. Eu acho que o 2 é o ideal, tá? Esse de 3 vezes na semana é porque, na verdade, naquela formação que eu estou fazendo, eles dizem que a gente pode fechar até 5 vezes na semana. Eu não acho que ninguém funciona. 5 vezes na semana é mais do mesmo. Aí perde total a exclusividade do serviço particular. O ideal são 2 vezes bem feitas. É o que a criança, porque esse de 3 vezes na semana já aconteceu de famílias que querem, por exemplo, eu quero que você faça acompanhamento escolar. Então, não é mais reforço. É uma coisa tipo assim, você vem aqui todo dia, conta uma história, faz um momento de estudo e ajuda com a lição de casa, entende? Entendi. Esse de 2 vezes Nossa, na semana é mais para as pessoas que percebem que a criança tem uma dificuldade e precisam desse suporte, né? Que é uma complementação. Então, eu não acompanho, aí eu já não acompanho o conteúdo da escola, eu levo um material específico para aquela dificuldade. É como se fosse uma terapia. tá. E qual você fecha mais? É mais De esse 2 aulas. mesmo? O que eu faria? Eu aumentaria um pouquinho o preço de uma aula por semana, Tá, tipo assim, para deixar com o de 2 aulas valendo mais a pena, tá bom. sabe? E o de 3 aulas no mesmo valor do de uma aula. Então, nem que seja R$ 10, sabe? Só que só para fazer o de 2 aulas ser o melhor financeiramente ali para ele. Combinado. E aí a gente pode repensar. Aí deixa eu começar a anotar aqui seu plano, porque às vezes eu começo a falar as coisas e eu esqueço de anotar, depois eu não sei mais o que eu te passei. Então vamos lá, revisar o nome dos planos, aliás, revisar a apresentação dos planos. Então, e aí seria muito bom também se nesse material você trouxesse algum depoimento de pai. Então, deixa eu te contar uma coisa, Cá. Meu noivo, ele faz site, né? E aí ele queria Uhum, transferir essas informações que estão aí para dentro do site. E aí lá no site a gente acabou criando um layout e colocamos alguns depoimentos que eu colhi das famílias assim, que eu atendi com mais assiduidade. Mas esse material, por exemplo, é porque eu ainda não lancei o site no Instagram. Eu estava modificando foto, toda essa parte assim, mais de imagem mesmo. E aí, uhum, talvez, porque o que acontece? Quando as famílias me procuram, eu costumo fazer um atendimento por telefone. Eu não passo uhum. todas as informações pelo WhatsApp, porque é mais garantido que eles fechem quando eu explico. E se eu mando Perfeito, áudio, o áudio fica muito grande, as pessoas não ouvem até o final. Então, ali na ligação, eu sim, consigo um contato mais rápido. Quando a pessoa não me atende, é que eu envio esse documento. tá. E aí, Quando, ah, não, pode falar. E aí, ao invés desse documento, quando eu posso mandar o site, por exemplo, que lá tem os depoimentos também. isso, você vai ter o site ali para mandar para o seu link, para colocar no seu link do Instagram. Você pode, de qual região você é mesmo? Eu sou de São Paulo, moro aqui na região do Ipiranga. Tá. Futuramente, você pode tentar colocar até um tráfego pago no Google. Tá, Por quê? Porque se a pessoa, quando a pessoa procura, às vezes ela vai lá no Google e procura professora particular em onde mesmo? em São Desculpa. Paulo, no Ipiranga. Ah, tá. É em São Paulo É, mesmo, né? Então, ela vai lá e vai procurar, ó. Aí aparece aqui para mim, aulas de reforço escolar. Ó, tem até um site aqui, Super Prof. Você já ouviu já, falar? mas não é horrível. Ah, tá. Não, eu tô vendo aqui Esse agora. site aí é uma plataforma para você se cadastrar como professor, mas eles ficam com uma parcela enorme
E eles só divulgam o seu trabalho se você faz o pacote pago deles, sabe? Entendi. Aí para mim não vale a pena. Sim. De patrocinado é só essas plataformas. Ou seja, se você fizer talvez um tráfego pago ali para o Google, ele é um pouquinho mais caro, mas a gente vai organizando, né, até o seu negócio Tá permitir bom. isso. Pode ser uma boa, porque é bem essa coisa mesmo de pesquisei, o primeiro que eu encontro, às vezes eu já fecho. Se tem um site bonitinho e Passar funcional, uma aí que fecha credibilidade, mesmo. né? Sim, sim. Então, ó, revisar a forma de comparar os planos, colocando um quadro com os entregáveis de cada um. Ô, cara, deixa eu só entender. Você quer que eu faça isso e depois você faz, me manda? Como que vai funcionar? Tá, esse aqui é uma atividade que eu tô te Tá bom. passando. Eu vou mandar esse passo a passo aqui, tudo Perfeito. certinho. Mas você pode tirar dúvidas comigo. Perfeito, ótimo. Tá? Tipo, eu pensei nisso. Até, por exemplo, esse negócio do nome. Eu vou refletir um pouco sobre uma possibilidade de nome aqui. Mas, basicamente, você vai pegar o que você já colocou aqui, nesses detalhes, e deixar mais direto ao ponto com os entregáveis, Tá bom. tá? Então, tipo, tenta ver qual que é o... Por exemplo, ó, recuperação dos conteúdos perdidos está no pacote intermediário, mas ele não está no avançado, no específico. E ele está no completo. Então, você vai colocar recuperação de conteúdos. Tá bom. Aí você põe um xizinho no que tem, Sim, entendeu? sim. Fazer um quadro comparativo mesmo. Isso. E revisar o nome dos pacotes. Então, tipo, poderia ser o básico, o essencial. Nossa, pior que vai ficar igual o nome de uma. E o acelerador. Mas podemos rever também esses nomes. Fechado. Isso aqui é porque eu tô até com isso fresco, que uma aluna minha de professora de inglês, a gente colocou um nome parecido, aí eu não gosto muito de Mas, repetir na os nomes, verdade, mas é também eu porque... não sei se acelerador funcionaria para mim. E, às vezes, a quantidade de aula, talvez... Bom, pode ser que funcione, né? Às vezes, a quantidade de aula dá mais retorno. Mas tudo depende da expectativa que a família quer. O terceiro, na verdade, é mais para aquelas pessoas que procuram um acompanhamento pedagógico muito específico, de acompanhar as demandas escolares, fazer as lições de casa, porque normalmente a lição de casa vem 4 vezes por semana, sabe assim? Sim. É mais para quem quer mesmo um momento de estudo. O essencial é o ideal, é o que melhor atende. Tá. Legal. E aí, nós vamos, deixa eu ver aqui, revisar um pouco mesmo dos seus conteúdos. Tá. Como que é? A criança hoje em dia, do primeiro ao quinto ano é como se fosse o quarto de antigamente? Mais ou menos. Na verdade, hoje, o primeiro ano é a nossa antiga, a gente fazia pré-escola, sabe? Aí Sim, o primeiro sim. ano eles chegam mais cedo, eles chegam com 5 para fazer 6 anos no primeiro ano, ou com 6 anos e fazem 7 no final do ano. Tá. Você fez novas fotos, você falou, né? Algumas, mas ainda fiz caseira, só melhorei o posicionamento e tal. Mas sim, fiz. Tem alguma conversa de alguém que começou a falar com você e não fechou? Como que você faz esse fechamento? Na verdade, tem duas famílias que me procuraram recentemente. Uma me procurou, queria fechar, aí normalmente eles perguntam o preço, né, por mensagem. É aí que eu peço para fazer uma ligação. E teve uma menina que ela simplesmente sumiu. Eu fiz o retorno com ela, eu chamo novamente para conversar, mando os valores, né, que é o que vem ali na apresentação, e já dou a disponibilidade de horário para a pessoa entender ali dentro da minha agenda ela tem umas limitações.
Uma dessas pessoas não deu retorno. A outra pessoa, ela não fechou porque não seria ela quem iria pagar pelas aulas. Era uma tia da criança e tal. E aí ela fechou o Kumon. Mas eu falei para ela, né? Eu não considero o Kumon concorrente direto, porque para mim, Kumon é mais do mesmo. Quando a criança tem dificuldade, não adianta. O Kumon é uma sala de aula, todo mundo vai sentar, mas aí também eu não tenho como ficar baixando o meu preço para concorrer com outras pessoas. Concorrência Sim, sempre vai ter. E aí eu sim. agradeço, mas aí sempre que eu estou fazendo uma nova lista de transmissão, por exemplo, reenviando os cartões de visita, com uma mensagem diferente, sempre que eu vou enviar os cartões de visita, eu procuro procurar umas épocas específicas, assim. Então, o calendário escolar aqui de São Paulo é bem parecido. Então, eu busco sempre enviar quando está muito perto de semana de prova, ou logo depois de reuniões de adaptação, que as escolas dão retorno para as famílias. Aí eu recoloco essas pessoas, porque às vezes elas ainda estão precisando, elas só esqueceram que tem o contato de uma professora. Sim. Tá, porque é assim, sempre que a pessoa falar com você, beleza, se a gente já tem essa questão do comum aí, é bom pelo menos isso vir em narrativas nos stories, alguma coisa Tá assim, bom. sabe? Diferencial entre você e o comum. E concordo, é diferente, porque se o aluno ele está com uma certa dificuldade de aprendizado e ele vai novamente para uma sala de aula, pode resolver, porque talvez a sala é menor, mas ainda assim é diferente de um individual. Qual o valor do comum, você sabe? Olha, Porque também não é barato. mas é porque o Kumon, eles fecham por turmas, né? Então não mas não, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se eu acho. A pessoa ia pagar 350 por mês, 2 vezes por semana. Era algo nesse 200? valor. 310 por mês, 2 aulas por semana. Nossa, e ela mandou para você porque ela queria que É, você. aí eu dei o feedback, falei, olha, infelizmente, né, eu não consigo chegar no valor do Kumon, porque o meu atendimento é diferente, é bem direcionado. Não tem condição. E assim, também, regiões, tá? Aqui na região que eu moro, por exemplo, no Ipiranga, eu não consegui aluno aqui que realmente, a não ser que a família esteja muito disposta. Porque eu vejo umas coisas, por exemplo, eu fui fazer como se fosse uma pesquisa mesmo. Grupos no Uhum. Facebook, fui dar uma olhadinha. Aqui tem bastante clínica interdisciplinar. E, meu, eles fecham um pacote, sabe? 10 aulas por R$ 1.000. Para mim é descabido. Eu não consigo me encaixar nesses valores. Eu não consigo Sim. entender como, não sei qual tipo de serviço que está sendo entregue, se é algo muito parecido com o que eu faço, eu fico pensando como que o pessoal mantém, porque quando a gente dá aula particular, tudo sai do nosso bolso. O transporte, os recursos, jogos, eu ainda produzo, eu ainda tenho material da época que eu produzia jogo. Então, eu produzo jogo, levo ou compro, o livro que você compra, coisas que você imprime. Então, não sai barato. Uhum. Não, com certeza. É, um acompanhamento escolar. Perfeito. É. Isso aqui, ó, é muito bom de vez em quando você usar para aquelas que, tipo assim, tem 1 mês, 2 meses, porque a gente sabe que tem coisas que às vezes são mais rápidas. Quem que eu estava atendendo esses dias que a gente. Psicóloga às vezes não funciona tanto. Que a pessoa, ela ou vai por preço, ou ela está procurando um plano, então tem que ser um pedaço mais reduzido, de um espaço de tempo mais reduzido. No seu caso, a gente sabe que o pai ele vai enrolando um pouco. Então, às vezes, fica 1 mês, 2 meses, para então decidir se vai ou se não vai levar a criança numa escola particular, num atendimento Tá. particular. Então, 1 mês, 2 meses é o suficiente para você sempre mandar esse tipo de mensagem.
perguntando se ainda tem interesse no acompanhamento escolar através do seu atendimento individualizado. Então, eu queria que você resgatasse algumas pessoas que pararam de te responder, ou que você mandou o valor e elas ficaram de pensar, para a gente ver se sai alguma venda aí, tá? Então, se tiver aí algumas pessoas, eu quero que você reúne elas e faz isso. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Tem um passo a passo, Tainá, que eu chamo de a grande virada. E o seu perfil, ele está nesse momento. Por quê? A gente vai dar uma melhorada na comunicação, você vai começar a fazer algumas ações de vendas ali. Deixa eu até entender. Como que você oferta as aulas dentro do Instagram? Olha, cara, sinceramente, estou bem perdida nessa parte, né? A formação que eu estou fazendo, eles dizem que é para a gente criar como se fosse um feed organizado, que passe esse perfil de profissionalismo, que as famílias entrem e entendam ali pelas suas publicações que elas estão sendo acolhidas. Então, eu ainda tenho bastante dificuldade em fazer publicação, né, em postar. Normalmente, ou eu coloco alguma coisa nos stories e no final eu indico algo. Então, por exemplo, hoje eu até tentei fazer alguma coisa referente à prova, e aí no final eu indico, dou alguma dica de coisa que dá para você fazer sozinho e a importância de procurar um profissional especializado. Mas ainda não, eu tenho clareza de que eu não tenho postado ainda para vender mesmo no Instagram, sabe? Tá, beleza. Vamos fazer assim, eu queria, amanhã, quando zerar os stories, quero que você faça uma pequena pesquisa de audiência no seu Instagram. Você vai fazer o seguinte, no primeiro story, eu preciso da sua ajuda. Aí você pode até colocar uma enquete do tipo, pode contar comigo, ou uma outra que é, tipo assim, um bora lá, sabe? Eu colocaria 2 respostas mesmo positivas. Aí, você é pai ou você que me segue, como que é? Tipo, eu quero saber se você tem mais pai, mãe ou Tá bom. professor, sabe? Entendi o que você vai... Aí a enquete vai ser pai ou mãe, né? Professora, ou tem algum outro público que pode estar te seguindo? Eu acho que sim, pode ser que tenham amigos que me sigam, só por curiosidade. Amigos ou familiares, né? Alguma coisa Sim, assim, você fala? quando eu comecei esse perfil, eu procurei não seguir muita gente da minha rede de amigos, porque eu acho que não é um público que tem, assim, filhos, ou que tem interesse nesse mesmo conteúdo, sabe? Mas acabam que as pessoas chegam, não tem o que fazer. Sim ou não? E quais dificuldades seu filho tem tido na escola atualmente? Aí eu posso pôr uma caixinha de pergunta, né? Que aí a pessoa escreve o que ela deseja. Vamos ver se eles vão responder, mas assim, se a gente souber que ali tá mais pai e mãe do que professora, vai ser ótimo. Porque senão você vai estar. Assim, é bom a gente ter essa noção, porque se tiver mais professora, quer dizer que, primeiro, que os conteúdos realmente atraíram mais o público, o profissional, e aí a gente vai ter que começar cada vez mais a fazer conteúdo voltado para o pai e mãe. Então, primeiro essa pesquisa, só para você ter uma noção, e depois você vai começar a fazer uma preparação para essa virada. A primeira preparação vai ser o seguinte: a gente vai dar uma revisada na bio, até talvez na foto, se a gente conseguir uma foto nova, e você vai comunicar isso dentro dos stories.
Eu, geralmente, quando eu faço essa mudança, eu gravo a minha tela e eu chego a apagar algumas coisas, tipo da bio, e coloco lá, acompanhe as mudanças nos stories. E dou uns 3, 4 dias para fazer toda essa mudança, mas eu vou gerando uma Tá curiosidade bom. ali, tá? E aí você pode deixar, tipo assim, se você é pai e mãe, me acompanha aqui, porque vai vir algumas novidades, alguns conteúdos mais direcionados para vocês e para o desenvolvimento escolar da criança. Tá. Tá? Perfeito. Uma pergunta boa para você fazer também é: qual o seu nível de preocupação com o desenvolvimento escolar do seu filho? Perfeito. Aí você coloca lá uns números para Tá, ele eu estou marcar. pensando em Então, ampliar a oferta de serviço particular também com crianças da pré, da pré-fase pré-alfabetização, né? Que a gente chama que é a antiga pré-escola. Porque eu percebo que, às vezes, o pessoal acha que aula particular é só quando a criança tem dificuldade. E aqui em São Paulo está crescendo muito forte uma rede chamada Poppins. E eles dão como? Poppins, chama. E Tá. aí eles dão, eles já me procuraram para eu trabalhar para eles, mas para mim é inviável porque eles só fecham um pacote de diária. Uma diária são 4 horas na casa de uma família que eles direcionam. Então é como eles conectam família, fazendo todo o serviço para a criança, a rotina dela, enfim, se precisar trocar fralda, você troca, tudo você faz, e eles te pagam a diária R$ 110. Além de eu achar o valor muito baixo que eles repassam, eu imagino que para a agência os pais devem estar pagando muito caro. Sim, sim. Entende? E Nossa, eu menina, vejo. eu fico meio abismada, porque, tipo assim, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo parece que os pais estão, tipo assim, toma, meu filho aqui, eu pus no mundo. Isso me deixa muito Experiência, né? agoniada. Aí eles não querem pôr as crianças na escola, porque, tem medo da escola e não sei o que, blá, blá, blá. Na verdade, eles querem que outra pessoa crie os filhos deles sob o controle total da casa deles. Quem é o público Sim, que adere a esse tipo de serviço são pessoas de alto poder aquisitivo. sim. E eu acho que é uma ideia bacana para oferecer. Eu não preciso oferecer diárias de 4 horas, mas eu posso Uhum. mostrar para as pessoas que eu também faço vivências na primeira infância. Eu gosto da faixa etária, acho que dá para fazer muita exploração, e é uma frente a mais para convidar também, porque você pensa que, né, na Poppins, por exemplo, eles só atendem crianças até 4 anos. Os pais que estão acostumados com esse serviço tão individual, eles querem continuar com esse serviço. E eu atendo Uhum, sim. justamente uma faixa etária que eles não atendem. Então, eu penso, ainda não organizei essa ideia, comecei a pensar isso nesses dias que eu estou de férias, parece que a cabeça funciona melhor, mas eu acho que é também um caminho vantajoso. Sim. Gosto da ideia. É, a gente vai precisar pensar como vai puxar aí esses pais, né? Eu digo isso porque, como você falou de avisar o público, né, que as mudanças estão acontecendo, talvez explicar que esse tipo de serviço também vai ser oferecido. Eu digo isso também porque eu tenho um público bem crescente no meu Instagram de famílias que não são brasileiras e que fazem Uhum. homeschooling. Hum, E eu já atendi sim. aluno nessa modalidade. A família mora fora do país, os pais fazem homeschooling porque não, enfim, tem toda uma questão religiosa envolvida, não acreditam no ensino que a escola oferece, mas também não tem competência para entregar todo o conteúdo. Sim. E as mães, eu acho que da semana passada para cá chegaram assim umas 10 famílias que eu percebo que são famílias que fazem homeschooling. Eu não Nossa, tá sei como crescendo elas muito. chegaram até o meu perfil, mas eu sei que elas estão chegando. Tá. Então,
Poxa, isso. O que você vai fazer? Você vai ter três possibilidades de trabalho: homeschooling, que a gente sabe que é diferente da aula de reforço, que a gente chamava, que eu acho que o nome seria muito bom se você trouxesse o nome de apoio escolar, alguma coisa assim. Porque no Brasil Que aí, não é permitido homeschooling. Nem é, né? posso nem usar. Na verdade, essas famílias me procuravam porque, por exemplo, elas faziam um homeschooling, mas elas precisavam de um reforço, sei lá, para alfabetização. Então, eu acabava dando um reforço, mas pode ser um apoio escolar mesmo. Tá. E esse da alfabetização, do início da alfabetização, como que a gente chamaria isso? Eu vou precisar pensar, mas tem bastante a ver, assim, com habilidades preditoras, desenvolvimento escolar na primeira infância, Tá. porque eles são bem importantes também. Tá, e eu vejo que muitas escolas, além de não oferecer, de encarar a primeira infância como uma grande brincadeira, tem muitas crianças que não vão para a escola antes da idade obrigatória, que é aos 4 anos. Uhum. Isso é difícil mesmo, porque eu acredito que, na verdade, o desenvolvimento da criança pós primeira infância, assim, ele depende de como foi a primeira infância. Totalmente. Tipo assim, esse apego de gostar ou não de Do estudar, de que gostar ou foi não de ler. ofertado, de gostar ou não de ler, de. Exato. Porque eu vejo diferença comigo, com os meus primos, assim, eu sempre fui muito incentivada a ler, a estudar, tipo, brincar de escolinha, e os meus primos não. E aí, até hoje, eu e meu irmão gostamos muito de estudar, e meus primos não gostam de estudar. Mas É muito engraçado. mas é a primeira infância é mais importante do que a faculdade, mas ninguém está preparado para essa conversa. Eu vou colocar isso aqui, porque isso pode virar. Ninguém está preparado para essa conversa. Ninguém tá. O pessoal acha. E é óbvio que eles têm que brincar, mas a gente precisa oferecer brincadeira com Ai, relevância, né? Aí eu falei, eu tô planejando ter filho, né? Eu falei pro meu marido, eu não sei, talvez você é uma mãe muito chata, porque eu gosto assim, ó, vamos brincar com um trem que vai desenvolver a criança. Porque, Brincar, gente, tipo, tem uma. E eu percebo também que é muito. Os pais têm fugido muito para a tela, né? E eles sentem hum, remorso. E eu acho que essa é uma dor que dá para atingir. A família sentem remorso. Então, se eu oferecer um pacote de 2 horas de vivência para essa primeira infância, entende? São 2 horas que a criança não vai estar na tela e eu vou estar fazendo um desenvolvimento estimulante. sim, de vivência fora da tela, né? Ela pode ter brincadeiras, desenvolvam. Tá. Aqui eu tô colocando umas ideias de conteúdo, porque vira e mexe você fala alguma coisa bem interessante aí, tá? Tá bom? Sobre a questão aqui, nós vamos preparar alguns posts. Um deles, o post do Quem Sou Eu, Ah, isso eu não tenho. que Todo mundo fala para mim, tá? Tem que se apresentar. Eu nunca. isso, a gente vai. Aí aqui, Tainá, tem todo um script que você pode seguir, que você pode se apoiar para te direcionar. Eu gosto do Quem Sou Eu de uma forma que, ao mesmo tempo que você se posiciona, você também conta realmente quem você é, a sua Eu não bagagem, sua posso fazer, autoridade. tipo, contando uma história, Pode sim. porque eu até tenho, acho que uma foto minha. Deixa eu achar aqui. Tá bem legal Você lendo pode, um livro. você pode trazer algo um pouco mais lúdico, né? Porque tem a ver com o seu. Ó, Uhum. Gosto. Essa foto gosto. tem uma outra também, mas eu já usei para fazer o post explicando como são as aulas. Deixa eu Essa até ver é como bem que é. legal, ó. Ai, adorei. As fotos ficaram muito boas. Minha casa é nova, né? A gente ainda não tem decoração. Aí o que mais tem é a paredinha. Tá ótimo. No primeiro encontro, eu sempre conhecer a criança e rastrear. Utilizando os recursos diferenciados, identifico.
Tá. Dá para a gente melhorar um pouco sobre esse conteúdo aqui dos atendimentos. A gente pode pegar um pouco mais no tipo assim, sempre bater na questão do personalizado. Então, como todo atendimento é personalizado, meu primeiro foco é entender as dificuldades que o seu filho tem, né, os desafios que seu filho tem no aprendizado, e construir um plano, por exemplo, personalizado de como eu vou atendê-lo. Que eu imagino que você deve fazer mais ou menos isso, né? Tipo, para essa criança. Isso. Então, deixar isso à mostra ali, entendeu? Porque, por exemplo, utilizando recursos diferenciados, identifica o estilo de aprendizagem, é que fica muito técnico. Então, a gente tem que trazer numa linguagem que o pai vai, tipo assim, é isso aqui que o meu filho precisa. O que ele fala? Ele precisa de uma coisa mais próxima, mais personalizada, ele está tendo alguns desafios na escola e ele quer alguém que escute o filho, que direcione o filho para um aproveitamento melhor na escola. Então, trazer essas palavras que os pais falam. Combinado. A gente tem que ficar mais técnico. Eu posso arquivar o post e refazer, não tem problema. Acho que é melhor do que excluir, né? Isso. O que eu sugiro por enquanto, deixa do jeito que tá. Quando você for fazer aquele primeiro vídeo ali de fazer a mudança do perfil, que aí você vai avisar que vem mudanças, aí você pode até gravar que você está arquivando. Tá. Entendeu? Que aí você está, tipo, mexendo no perfil. Essa que é a ideia. Combinado. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Preparar todos os posts. Depois vem realmente o momento de postar. Combinado. Tá? Então, eu coloquei aqui para você o post. Vou colocar aqui do produto. No seu caso, eu já adicionaria esse novo serviço que você falou, da vivência. Eu coloquei aqui vivência fora da tela, alguma coisa assim, eu acho que seria bem legal. Aí, preparar o post de serviços. Porque eu tenho, eu pensei nisso também, junto a uma coisa com a outra. A empresa me procurou, né? Eles me acharam no Instagram, falaram assim, a gente está procurando mais professores e tal. É muito interessante a proposta que eles oferecem, mas para mim não comporta. Eu estou querendo sair de um espaço de trabalho, eu vou continuar trabalhando para outra pessoa, eu quero fazer dinheiro para mim. Então não me faz sentido. E a proposta deles é incrível, a equipe é super dinâmica, bem interessante. E juntou isso com falas que eu escuto muito. Eu adoraria que você desse aula para o meu filho, mas ele ainda não tem idade. E assim, são crianças de 3, 4 anos, entende? Uhum. Sim. Ó, eu colocaria, talvez, professora mesmo, viu? Nesse nome aqui, ó. Porque é o que a pessoa procura. Ou ela procura professora particular. Tá. Né? E aí seria bom, então, professora particular e tal. Ou ela procura, porque só o particular também aparece, tá vendo? Então, quando a gente põe porque assim, pode ser que esse prof aqui, ela não vai achar você, entendeu? Tá. Então, seria bom colocar professora Você mesmo, acha que o tá? arroba precisa mudar? Não precisa. Mas é porque assim, o Instagram, ele te ajuda na pesquisa através desse nome e através desse negrito aqui. Então, se eu quero procurar, por exemplo, advogada, vai aparecer para mim, ó, o que tem advogada no negrito. Entendi. Entendeu? O dela tá LGPD. Se eu jogo aqui LGPD, o dela talvez não apareça para mim, porque não tem LGPD aqui, só tem advogada. Tá. Entendeu? Então, no seu caso, se eu coloco aqui professora, o seu não vai aparecer. Porque o seu tá prof. Perfeito. Vou trocar. Tá? Então, é melhor a gente deixar a professora E isso treinar também aula faz naquele particular. videozinho da mudança, né? O que vai acontecer? Você vai excluir, né?
E na hora de excluir, você já pode colocar, ou você deixa Tainá Azevedo, professora particular, ou você deixa professora Tainá aula particular, igual tá aqui. Tá. Perfeito. Então, Cássio, só para recapitular, primeiro eu faço a pesquisa no perfil, certo? Isso, isso. A pesquisa você pode fazer amanhã? Posso. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser assim, ó. Amanhã você vai fazer a pesquisa e segunda-feira você faz o follow-up. Porque como amanhã é sexta, é um dia ruim de puxar conversa ali com o pessoal, E na segunda faz o follow-up, que é tá? a mudança no perfil. O follow-up é aquela do ainda, é de mandar a mensagem para Cássio, eu quem já acho que estava travou. interessado. Tá. Ah, tá bom. Oi, voltou? Voltou. É, e Tá também é bom? uma boa data, porque as aulas nas escolas aqui da região voltam quarta-feira. Então, quem passou as férias despreocupado, Beleza. agora começa a ficar desesperado. Sim, sim, com certeza. E, e você pode até trazer isso como um motivo para essa mudança que você vai fazer no perfil, por exemplo. Tipo, tá voltando às aulas, né? Reestruturei algumas coisas no negócio durante as férias. E assim como vocês precisam ter, por exemplo, um novo semestre, uma nova forma de encarar aí a escola, eu estou também mudando aqui algumas coisas internas no negócio. Tá bom. É quarta que começa as aulas? Dia 31? Dia 31 é porque saiu dia 30, né? Eles contam 30. As aulas começam dia 1, na verdade. Nós voltamos dia 31, que as férias acabam dia 30. Beleza. Vamos colocar aí que, porque assim, ainda nos primeiros dias eles não estão tão preocupados, né? Então a gente pode colocar que você vai fazer isso aqui. Eu tô colocando um monte de coisa pro dia 30. Tá bom. Mas aí você vai deixando até o dia 30 lá para fazer. Bio, quem sou eu e o post de serviços. Então vamos lá. Tá. Primeira etapa. Vamos fazer a preparação para depois você fazer essa mudança mesmo no perfil. Tá bom? Ok. Então você vai fazer o seguinte. Primeira coisa, pesquisa de audiência. Amanhã, quando seus stories zerarem. Ok. Segunda coisa, na segunda-feira você vai fazer um follow-up. Porém, a gente já pode preparar algumas coisas, como alguns posts. Então, eu vou pôr alguns posts para você fazer amanhã e outros para você fazer ali na segunda, tá bom? Tá bom. Você vai me dar os temas ou eu passo para você o que eu acho que deveria ser postado? Esses posts aqui, eles são posts, um é do Quem Sou Eu, outro é dos serviços, Ah, tá bom. e os outros dois, a gente já vai discutir o tema deles também. A gente já vai Tá bom. deixar mais ou menos planejado. Um outro post que eu quero que você traga é talvez um post de resultado. Você tem algum post que você pode trazer de resultado de aluno? Um antes e depois, né? Pior que por enquanto eu ainda não tenho. Você tem pelo menos alguma mensagem do pai falando: meu filho está indo bem melhor na escola, alguma coisa assim ou não? Eu vou dar uma olhadinha, mas não posso afirmar. Tá. Quais depoimentos você tá. Nossa, tá travando muito, né? Minha internet Tá. costuma ser assim. Não entendi. Pergunta de novo, tá? Quais são os posts, aliás, desculpa. Quais são os depoimentos que você pensou em colocar no seu site? Tem uma família que eu atendi há bastante tempo. Eles me mandaram um texto bem bonitinho sobre as aulas que, né?
Vou te mandar. Pode me mandar. Tem uma família que eu já atendo há bastante tempo e que eu pedi para ela também, quando eu estava elaborando o site, ela me mandou. Os outros ainda são alunos recentes. Então, ainda não deu tempo, assim, de perguntar se eles estão vendo alguma mudança, sabe? Ó, te mandei os Só... dois que eu tenho. Ah, só um minuto, Tainá, desculpa. Meu marido chegou e tá sem a chave. Peraí, Fica tranquila. peraí. Ele mentiu pra mim mesmo. Eu coloquei mais coisa pra ele. Vamos lá. Deixa eu ver a mensagem. Olha que lindo. Uhum. Nossa, muito bom. Não, você tem, que bom. Ai, que bonitinha a fotinho. Não, beleza, você tem resultados aqui. Então, você pode fazer um post de resultado, Tá. tá? A ideia do post de resultado é contar como as pessoas chegaram, tipo assim, a criança, você pode até trazer dentro das suas palavras. A criança não estava conseguindo prestar atenção, por exemplo, na aula, porque era uma aula online, né, com outros alunos, porque foi, por exemplo, esse da pandemia. Se foi isso que aconteceu, tá? E a partir das aulas particulares, a gente conseguiu desenvolver mais o foco dela, a atenção em cada atividade, fazendo isso e Tá isso, bom. e trazer ali um pouco desses depoimentos. Aqui o depoimento está muito grande, Uhum. então eu sugiro que você pegue uma parte, por exemplo, é, não sabíamos que a proteína A faz muito além de ensinar a cole, porque eu acho que isso tem muito a ver com o que o pai quer para o filho, né? E aí você vai deixar também. Leandro desenvolveu de forma rápida e se sentia ansioso por É cada mesmo. aula, Eu tenho umas né? fotos da aula dele, inclusive, esse aluno foi bem interessante, porque a mãe dele estava bem segura, assim, com a escola dele parou totalmente, não oferecia nem aula online, e eles mandavam para Nossa. casa o material, virem-se. E eu lembro que quando ele alfabetizou, foi bem na época do mês de junho, e aí, nossa, eu lembro exatamente, foi bem na época do mês de junho, e era época de festa junina. Aí eu combinei com ele que a gente ia fazer culinária junina. E aí eu levei as receitas para ele ler, e ele não lia, né, até a gente começar as aulas. E ele preparou toda a receita, tal, coisa simples. A gente fez, acho que massa do amor, de chocolate, sabe? E mini Aham. cachorro quente. E aí a festa junina fomos eu, ele, a mãe dele e a avó, que moravam na mesma casa. Ah, não, Tainá, que bonitinho. E aí a avó dele chorou, ficou emocionada, porque ele já era grande, já tinha 8 anos e ainda não lia nada. E aí quando eu falei para ela, olha, Lalesca, na expectativa que você tinha de alfabetizar, a gente já concluiu, agora fica a critério de vocês. Porque o que eu digo muito para os pais é que a aula particular não pode ser muleta. Eu preciso concluir o reforço ali do que ele precisa. Mas aí ela falou assim: não, Tainá, ele não está indo para a escola, ele gosta das suas aulas. Ela fechou o pacote por mais 6 meses. E eu fiquei atendendo ele por um ano como se fosse escola. Vinham os conteúdos da escola para ele fazer, eu dava uma olhada no que dava para usar no tempo que a gente tinha,
oferecia de uma forma diferente, porque eu ofereço também o conteúdo de uma forma diferente, não é ir dar aula, preencher folhinha, não é isso. Eu levo livro de história, eu crio sequência didática, então é completamente diferente o atendimento. E aí ela ficou comigo por mais 6 meses, assim, sem a necessidade, porque ela gostava e o filho dela também gostava, e eu tenho contato com eles até hoje. Que gracinha. E você mostra isso? Nessa época que eu estava dando aula para ele, eu não fazia muita publicação ainda, mas eu acho que eu tenho as fotos ainda guardadas. Eu vou dar uma rastreada aqui no meu celular. Tá. Eu acho que você poderia ter um quadro meio que tipo assim, vem meio que mostrando o bastidor. Ah, eu estou preparando aqui, o aluno está com essa condição específica, eu estou fazendo essa atividade para ele, para o pai entender também que não é só aquela hora aula. Tem o planejamento, a estruturação, né? Tem o planejamento. Na verdade, a gente já sabe que na escola também é assim, né? Vocês trabalham muito mais tempo do que o tempo que vocês estão em sala de aula. Mas, querendo ou não, a população ela não entende isso, entendeu? Sim. Então, assim, eu quero que você traga uma narrativa que eu cuido do seu filho. Tipo, eu estou próxima dele, eu escuto o que ele precisa, eu olho para isso e as atividades são pensadas nele para que ele se desenvolva. Por isso que os meus alunos se desenvolvem rápido e com facilidade, por aí vai, entendeu? Seria bem legal, tipo assim, sabe aqueles vídeos meio que de mostrar a rotina? Você, olha, eu tô preparando aqui a atividade tal, igual você fez ali, que mostrou um pouquinho. Aí, se for possível, porque a gente sabe que, como é que questão de criança, nem todo pai quer, né, eu que costumo mostre. não filmar muito pode... o rosto das crianças, mais as mãos e tal. De costas, ou só você colocando a atividade e a mãozinha dele mexendo, alguma coisa assim. E aí, pronto. Esse seria o vídeo, entendeu? Tá bom. Um dia junto com a professora de aula particular em São Paulo. Aí, enfim, mostrar um pouco mais Tá isso, bom. tá? Nossa, porque ia ficar bem legal, assim, ó, tipo... Fundei vlog, né? Aí depois... exato. Aí tem mais uma narrativa para você preparar aqui. Tá bom. E é o preparar... Apresente-se com... O que acontece? Isso aqui você pensa assim, mas é só preparação de post. Só que todos os posts, ele tem uma intenção. E essa mudança, a grande virada que a gente chama, ela tem a intenção de trazer mais atenção para o seu Instagram naquele período. Certo. Então, a Laís, por exemplo, que é professora de inglês, a gente fez, porque acaba que é a mesma coisa, essa grande virada, só que cada um com a sua narrativa. E aí ela conseguiu fechar uma professora, um aluno novo, depois que ela fez esse passo a passo. Então, ele é uma ação de vendas. Não, eu tenho certeza que vai funcionar, cara. Em nenhum momento eu acho que não vai. Porque com muito pouco do que eu aprendi, porque eu estou fazendo uma formação para professores particulares, então ela ensina como você precifica, como que você faz um cartão de visita mais atrativo, ela explica essas coisas, então ela ensina novos recursos para você usar individualmente com a criança. É uma formação que eu precisava fazer também. Só que precisava de um direcionamento. Você precisa postar isso aqui, senão não vai funcionar. Porque eu me perco nas minhas próprias ideias. Não é que eu não tenha. É muito pelo contrário. Eu acho que eu tenho muitas ideias. Mas aí eu fico, meu Deus, será que isso aqui vai fazer sentido? Será que não vai? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que escrever? Será que está atingindo? Não está? Aí é isso que eu preciso mesmo. É alguém que diga, olha, faça esse post aqui que vai dar certo. Sim, sim. E principalmente se aquele resultado ali da pesquisa for positivo, de tipo, tem pais ali que estão te seguindo, entendeu? Sim. E aí usa muito pega muito essa ideia que, assim, é legal você, sim, mostrar ali os jogos que você faz. Só que, se você conectar com o porquê que aquele jogo ele foi criado, por que você fez daquele jeito, é tipo, que a criança não estava
não estava conseguindo focar, a criança não estava conseguindo ler, a criança não estava conseguindo prestar atenção no alfabeto, essas coisas assim. Aí você, por isso eu fiz tal atividade. Certo. Aí você começa a mostrar que é diferente. Tá bom. Tá? Aqui, aí esse segundo passo, no domingo, postar o post do produto. Aqui já são os posts mesmo, que você já preparou antes, tá? E eu vou pedir para. Depois a gente começa os posts mesmo. 4, 5 e 6. Então, ó, a gente tem um planejamento até o dia 6 aí de agosto. Tá bom. Passando por tentar buscar essas pessoas que falaram com você, igual do homeschooling que você comentou. Se ficou alguma mensagem, tipo, que parou, que travou, me manda, vamos tentar ver como que a gente pode reaver aí essas conversas. Amanhã, tá? inclusive, tem uma família nova que chegou. Combinei com eles que eu vou fazer uma reunião amanhã às 11 da manhã, porque eu tenho um atendimento até às 10h30, né? De manhã. E aí vamos ver. Tem uma família que eu tô atendendo, eu atendo às sextas-feiras, mas ela ainda fechou só aulas. Tô tentando, preciso reverter para um pacote, porque é uma criança que precisa de suporte mesmo. Então, também é uma pessoa em potencial para conversar. O que eu costumo fazer, tá? As pessoas, quando fecham um pacote, então, por exemplo, essa mãe, ela fechou 4 aulas avulsas. Ela não quis fechar o pacote para sentir como que seria. Aí eu espero essas 4 aulas passarem, para depois dizer, olha, o nosso ciclo encerrou, você quer dar continuidade, quer fechar mais e tal. Apresento o que eu percebi, quais foram os resultados até o momento, e como eu continuaria. É esse o caminho mesmo, né? Sim, sim, porque aí a pessoa tem É igual a minha consultoria. É uma degustação de estar ali no acompanhamento mais próximo comigo. E, querendo ou não, depois, se fizer sentido para você, eu vou te apresentar um programa um pouco mais completo, Tá entendeu? ótimo. Então, você pode fazer, e só que aí você pode, inclusive, deixar isso bem explicado para a pessoa. Que você faz, por exemplo, X aulas, que é para a criança te conhecer, para você gerar esse vínculo com ela, para você entender também o que ela está precisando, e depois você passa meio que um relatório em vídeo ali para a mãe, ou presencial, para mostrar qual caminho você vai utilizar dentro das próximas aulas com a criança, Tá entendeu? ótimo. Você deixa como parte do processo, tá? E é bom você já setar essa expectativa até para a mãe entender que provavelmente a criança vai precisar de um acompanhamento maior. E não vai ter como fugir, né? Exato. E aí pega muito na dor, assim, tipo, olha, você trouxe a preocupação que a sua filha, por exemplo, ainda não está lendo, e eu entendo que realmente tem crianças que se desenvolvem um pouco mais, não sei se é desse jeito, né, mas assim, que tem um desenvolvimento mais lento e que pode fazer parte mesmo do processo dela, mas eu consigo acelerar isso, por exemplo, consigo ajudar ela a ter um desenvolvimento mais rápido, enfim, você traz uma coisa mais técnica, mas pegando nesse ponto de, tipo, o que dói realmente naquele pai? É o filho não saber ler? É o filho não focar? É o filho não gostar de fazer o dever de casa? Porque a gente sabe que deve ter vários que é um pouco por causa disso, né? Exato. Ou falta de organização. Você até vê que a criança tem potencial, mas ela não sabe se organizar sozinha, precisa de alguém que ensine ela a ter esse direcionamento, né? Sim. E a gente sabe que hoje em dia os pais, eles estão bem afastados, assim, da educação E da essa criança, é uma dor né? das famílias, né? Principalmente de mãe. As mães, pai não costuma ligar muito, mas mãe se culpa muito por estar trabalhando, por ir no dia, né? A responsabilidade é dos dois, das duas pessoas, né, que decidiram ali ter aquele filho. Mas a dor da mãe é bem maior. Normalmente quem me procura são mulheres. Muito difícil um pai ter interesse em procurar. Quem está realmente preocupado é a mãe.
Normalmente vem uma queixa do tipo, mas cada criança tem o seu tempo, e não é verdade. Cada criança tem uma curva de desenvolvimento a ser observada. Sim, então, por isso que eu falei, tipo, quando a gente fala, olha, eu sei que existe essa ideia de que cada criança tem um tempo, né? De que E tem cada os criança vai marcos, aprender. né, do desenvolvimento. A gente conhece, tem o que a gente espera, sei lá, igual. Eu tô atendendo 2 crianças que têm 8 anos e que não estão alfabetizadas. O marco do desenvolvimento para a alfabetização é 7 anos. Passou disso, a gente começa a ter outro olhar. O que está acontecendo aqui? O que está no meio desse caminho? Pode ser um milhão de coisas. Pode ser que no meio do caminho os pais se divorciaram, a criança mudou de escola, a criança mudou de casa, ou que a mãe passou a ter uma rotina de trabalho diferente, a criança está horas no celular. E aí, como que eu ofereço o celular para ela, então, de uma maneira que ela também aprenda? Né? Tem muita gente que me pergunta, Tainá, que jogos que você indica para usar no celular? Tudo isso é legal também, é interessante, mas quando a família procura a aula particular, normalmente o problema já está gritante, né? E aí a gente vai esperar chegar nesse problema, ficar nesse desespero todo, né? Sim, com certeza. É, então, ó, eu anotei isso que você trouxe, porque isso tudo aqui, ó, aula particular não é apenas para crianças com dificuldade, isso aqui é um pouco mais difícil, porque a gente sabe que se a criança não está tendo tanta dificuldade, talvez o pai não vai querer investir nisso aqui. Então, Principalmente se tem são crianças de colégio particular. Normalmente, quem investe nessa expectativa é quem está exato, numa escola pública. Porque entendi. eles acham que, eu já Aí, pago o colégio particular, a escola vai oferecer tudo o que precisa. sim. Aí aqui, ó, buscar apoio particular somente próximo à prova, né? Você pode trazer isso aqui como um posicionamento, que não adianta só isso, tipo, ficar muito em cima da prova, né? Isso não vai acelerar em nada o aprendizado da criança, né? Primeira infância é mais importante do que a faculdade. É claro que a criança tem que brincar, mas ela pode ter brincadeiras que a desenvolvam. Aqui eu coloquei o pacote. Nossa, E esse nessa aqui é fora do. parte daqui, ó, da primeira infância ser mais importante que a faculdade, envolve também o brincar. Tem gente que procura ajuda porque não tem tempo para brincar com a criança. Sim. Né? Brincar de pular corda, brincar de modelar massinha, brincar de fazer culinária. Né? Essas vivências que eles querem mesmo. Ó, eu coloquei aqui mãe, você não precisa se sentir culpada por não conseguir acompanhar a educação do seu filho. Tipo assim, alguma coisa que você pegue nessa dor dela de tipo, não é sua culpa. A gente sabe que o mundo hoje, inclusive que você trabalha muito justamente para dar o melhor para o seu filho. Então, o que eu tenho, por exemplo, para te ajudar e para te oferecer E é também a vivência. ela não tem que ter essa responsabilidade, né? De tipo assim, eu não tô, você não é especialista disso. Nem Sim, sim. professoras dizem que não conseguem dar aula para os próprios filhos, não tem como. Pois é. Aí, o que você pode até. Tem um vídeo que era assim, é, que ficou famosinho, assim, viralizou, da Dona Baratinha. Da Sete Ai, Sociais de gente, Fora. Tem um também. isso, que a mãe fica irritada porque o filho tá fazendo o trem errado, mas aí ela mentiu. É tipo E isso, não aí é é? mentira da barata, ela tem uma só, eu vi esse vídeo. Isso. Talvez dá para você, tipo assim, pegar alguma coisa dessa que viralizou e fazer uma sequência nos stories também. A gente ri, mas aí, no fundo, muitas vezes a mãe já está cansada na hora de ensinar a criança. E aí, o momento que deveria, talvez, ser de conexão entre os dois, acaba sendo de Vira um caos, desconexão, né? Uma enfim. briga. É estressante para criança, atrapalha o desenvolvimento da criança na escola, porque aquilo ali passa a ser algo que ela não gosta, que ela não quer fazer. Então, você consegue se defender no meio dessas Tá bom. brincadeiras, assim, também, entendeu? Dos stories. Tá. Então, Tainá, temos um planejamento aí para os próximos dias, Ótimo, um legal. pouquinho. Tá? Vou Então, aproveitar é também que eu estou isso. no finalzinho Fazer das pesquisa. férias, eu consigo me organizar, desenhar os posts também. Sim, E aí, os posts que eu fizer, eu posso te mandando para você olhar. pode sim. Isso aqui tudo, ó, é preparação, tá Tá? vendo? É,
preparação dos posts. Depois, você vai fazer as postagens. As postagens é lá para o dia 1º mesmo, tá? Enquanto isso, você acha que eu devo continuar movimentando os stories de alguma maneira? Sim, principalmente, como você vai estar produzindo isso aqui, primeiro, você pode focar muito nessa questão da volta às aulas. Eu pensei em fazer alguma coisa tá? sobre organização de material, organização de estojo, sabe? Sim, sim. Você pode usar bastante isso até quarta-feira, não tem problema. E no meio disso, você vai trazer, por exemplo, tá escrevendo um post, você pode falar, vou fazer uma melhoria aqui no perfil, tem um serviço novo que vai ser adicionado, entendeu? Tipo, você pode trazer um pouco dessa curiosidade. Tá? E aí é isso, preparar, assim, essa preparação, né, do material escolar, como faz, por exemplo, uma coisa que você pode começar a falar um pouco da rotina versus a questão do dever de casa, sabe, do estudo, como que você pode, como a sua sugestão para que a criança consiga ter uma rotina que ela, né, realmente aprenda e estude. E post para o feed, eu espero até quarta-feira. Post para o feed, você pode. Se você já tiver algum pronto, se você for criar, pode Eu tinha esperar um lá que eu ia. para. Quer ver? Deixa eu te mandar. Se você quiser, Tá. aí a gente já. Ó, te mandei. Veja o que você acha. Se não, eu espero até quarta-feira. Deixa eu ver. Você sabia que. Eu só adicionaria ali entre aumenta o interesse pela leitura. Coloca alguma coisa de tipo, as aulas estão voltando, entendeu? Alguma coisa que conecte com isso, né? Essa semana a gente já tem uma volta às aulas, e ainda dá tempo Fazer da mais uma foto, sua. você diz? Entre o último do Gostou E a fotinho com da esse do. menina. Não apenas melhora a relação com as tarefas de casa, mas aperfeiçoa o processo de alfabetização e aumenta o interesse pela leitura. Aí você pode pegar e colocar um novo, fazendo assim. Algo do tipo, as aulas já estão voltando, e esse é o momento ideal para iniciar um apoio escolar do seu filho e desenvolver um gosto pelas tarefas de casa, pelas tarefas escolares e a leitura. Tá bom. Beleza. Combinado, então. Beleza, Aí eu vou então, mexer no Tainá. site também e vou te enviando conforme as coisas forem ficando prontas. Tá Tá, bom? tá bom. Combinado, então. Cá, muito Beleza, então. obrigada, viu? Ajudou muito. Ai, que bom, Tainá. E aí, nós temos. Deixa eu só ver uma coisa.